Transamérica, 10 horas. Tribuna Transamérica com Cris Rubner. No Tribuna Transamérica de hoje, nós vamos fazer a entrevista com a Ansal, que é a nossa parceria que a gente tem quinzenalmente no bate-papo aqui na Rádio Transamérica. E hoje o tema é sobre a mobilidade urbana em Juiz de Fora, panorama e possíveis melhorias. Um assunto que a gente já vem debatendo com o professor e especialista em mobilidade urbana, José Ricardo Daibert, que já está ao vivo aqui com a gente no estúdio e ao vivo também no YouTube, que eu estou te vendo ali na câmera do YouTube. Ó. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite, Cris. E bom dia a todos os que nos acompanham. Professor, já começo perguntando, por que a grande diferença entre a qualidade da mobilidade urbana no Brasil e no mundo desenvolvido? Veja bem, essa pergunta é muito boa porque a gente vai do mundo para o Brasil para até contextualizar Juiz de Fora dentro deste cenário. Existem dois grandes investimentos públicos, dois grandes momentos de se investir na mobilidade urbana. E a gente gostaria de falar aqui, embora no mundo desenvolvido se dê muita atenção aos modos ativos bicicleta e a pé, que é muito importante e a gente deixa de planejá-los, mas nós vamos concentrar aqui no transporte público, que é o pilar estruturante. Existem dois grandes investimentos. O primeiro nós vamos falar agora, que é o momento que você decide sobre a infraestrutura do transporte público. Eu vou colocar onde esse transporte público? Enterrado, baseado num sistema metroferroviário, que é o que o mundo desenvolvido há algumas décadas fez, decidiu pelo sistema metroferroviário como sistema principal e o sistema de ônibus como sistema alimentador. Ao fazer isso, você isola do trânsito comum, do tráfego normal, separa o metrô que está enterrado, consome menos energia, polui muito menos, provoca muito menos acidentes, consequentemente, e tem uma qualidade de serviço muito melhor, um conforto muito maior. Sim. Este momento no mundo não desenvolvido passou. Então, este investimento, o que o Brasil e outros países não desenvolvidos fizeram? Eu não tenho recurso, eu não vou investir em infraestrutura. Ao fazer isso, o único modo que sobrava eram as vias existentes, porque o Brasil se desenvolveu a partir da década de 50, 60, sobre o modo rodoviário. Então sobrou colocar o transporte público no tráfego misto, junto com os automóveis. Aí é a primeira grande diferença e o primeiro grande investimento que nós não fizemos na história. Daqui a pouco a gente pode falar de outro. Agora, a gente sabe que tem N fatores que envolvem essa pergunta que eu vou te fazer, mas para ser mais prática, o que poderia ser feito para pelo menos reduzir, né, professor, essa diferença? É verdade. Agora a gente vai falar do segundo grande investimento, então. E este está em tempo de ser feito. No mundo desenvolvido, o que se fez? Agora, para operar o sistema, para operar o trem, o ônibus, o metrô, é um custo elevado. Quem vai pagar esse custo? No mundo desenvolvido, historicamente, 50% pelo menos vem de recursos que não sejam dos usuários, extratarifários. Ou seja, não é o usuário que paga tudo. No Brasil, o usuário paga tudo e mais as gratuidades. Então, essa é uma coisa que dá para recuperar. O investimento voltar a fazer metrô, trem, é muito inviável, mas bancar parte do custo para o usuário ou até o custo inteiro para o usuário está em tempo, e isto pode fazer uma grande diferença, mesmo a gente tendo perdido o trem da história de fazer uma infraestrutura melhor. Então, a gente tem condição de reduzindo a tarifa do usuário, colocando mais dinheiro no sistema, melhorar a qualidade, reduzir a tarifa e devolver a dignidade ao passageiro. E aí tem ainda um terceiro nível de investimento que ainda dá tempo de fazer, portanto a gente tem ainda coisas, que é a gente aproveitar tudo que tem de inovação tecnológica e agregar ao transporte público. Não, tem que tanta mais tem, né? Tem tanta Surge coisa tanta para fazer coisa. nisso que eu acho que isso deva ser pauta de um novo programa específico, mas tem muita coisa que pode trazer muita qualidade e muita utilidade ao tempo do usuário dentro do transporte público.
Pois eu já vou deixar anotado aqui essa sugestão do senhor para essa inovação tecnológica. E eu queria só convidar o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, no Tribuna Transamérica, para participar no chat. Se tiver alguma pergunta, principalmente quem é o usuário, né? A massa é usuário do transporte coletivo. Envia para a gente, interage, participa pelo chat. A gente está no Tribuna Transamérica no YouTube, é só enviar no chat que o Éder já me passa aqui. Professor, e o que está sendo feito hoje em nível nacional e local para o transporte público em si? Essa é uma pergunta muito interessante porque a gente, depois de muitas décadas discutindo essa questão e sabendo deste quadro que a gente está descrevendo aqui agora, a gente vê em nível nacional, quando a gente fala em investimento público, naturalmente as decisões são políticas. Uhum. E politicamente a gente nunca deu prioridade, não vou entrar no mérito, ou porque os recursos eram escassos, ou porque não era prioridade. Mas não vou entrar neste mérito. Mas a classe política hoje parece que está sensibilizada, não sei se da forma como deveria, com o alcance do transporte público, a devolver a dignidade ao usuário e devolver essa discriminação estruturante que a gente acostumou a ver um transporte de baixa qualidade, mas parece que percebeu o impacto eleitoral, o impacto do dia a dia das pessoas, a transformação social que isso pode ser. Então hoje, a notícia boa é que existem 3 movimentos em nível nacional, 2 no sentido de mudar o marco legal, atualizar a lei de mobilidade urbana, um no Legislativo, no Senado Federal, e um no Executivo, no Ministério das Cidades, que este deve estar encaminhando, já teve uma consulta pública com mais de 850 sugestões, espera-se que tudo esteja pronto para ser entregue ao Congresso no mês de setembro, na Semana da Mobilidade, e para que uma expectativa de que possa ser votada ainda este ano. E todos esses marcos legais que a gente diz, no sentido de criar viabilidade de receitas extratarifárias para injetar recursos e financiar o transporte público para reduzir a tarifa e melhorar a qualidade. E um terceiro projeto, que é uma PEC da deputada Luísa Erundina, uma PEC para tarifa zero, subsidiada pela contribuição pelo uso da via, que é também criando o Sistema Único de Mobilidade. Então, existem 3 projetos caminhando neste sentido. Nós temos que acompanhar, monitorar e a sociedade fazer a pressão para que esses projetos possam vingar. Professor, eu ainda vou te perguntar, para explicar para a gente o que seriam as fontes extratarifárias, para o nosso ouvinte entender também, mas antes eu queria convidar o Paulo César Magela, que está aqui no estúdio com a gente também, para participar desse bate-papo, né, PC? Tudo bem, professor? Como é que vai, Paulo César? Tudo ótimo. Quando você fala sobre atualizar o marco legal de mobilidade, o que significa isso para o nosso ouvinte que é mais leigo? Qual a novidade que você está encontrando nessa atualização? Veja bem, a lei de mobilidade, a pergunta é muito interessante. Ela define uma série de parâmetros, por exemplo, define que a tarifa que o usuário paga não tem que ser a tarifa que a concessionária recebe. Você pode ter uma diferença paga por subsidiada por fontes extratarifárias, que não o usuário. Isso significa, na prática, que a gente vai injetar recurso para melhorar a qualidade. Porque as pessoas falam, mas como é que eu melhoro a qualidade? Nós vamos ter recursos externos. Então, a lei de mobilidade cita isso de uma forma como uma possibilidade e como um marco legal, e nós, nas sugestões, fizemos essa ênfase, que o marco legal agora venha para definir a responsabilidade, a obrigatoriedade do aporte de recursos. Por exemplo, o governo federal, a Constituição Federal define que os idosos têm gratuidade. Hoje a população brasileira, que era de 6,5% de idosos, hoje é de 10,5%. E eu não vou nem muito longe, professor. Uma aspas, Juiz de Fora é a cidade mineira a segunda maior cidade mineira com maior número de pessoas idosas, perdendo apenas para a região de Contagem, Belo Horizonte. E quando a Constituição foi criada, em 88, a expectativa de vida do brasileiro era de 66 anos, hoje é de 76. Ou seja, nós temos hoje que o governo federal, por exemplo, e no marco legal a gente espera isso, que o governo federal assuma bancar, não que a gente não ache que deva existir a gratuidade, mas que não pode ser o usuário carente que usa o transporte no dia a dia que banque todas as gratuidades. Então a gente espera que essas fontes sejam viabilizadas,
racionalizadas para que a questão aconteça na prática nos municípios. O PC perguntou em relação ao marco legal, para o nosso ouvinte internauta entender basicamente o que seria, e eu devolvo a pergunta em relação às fontes extratarifárias para financiamento do transporte público. O que seriam essas fontes? Veja bem, é muito interessante. Como é que acontece isso? Quem se beneficia do transporte público? Ele está lá hoje à disposição de todos nós. Toda a sociedade se beneficia dele, mas só o usuário paga. Por exemplo, na educação pública, não. Sai do orçamento público de todo mundo. Saúde pública da mesma forma, segurança pública da mesma forma. Por que a sociedade não paga um pedaço disso? Os orçamentos ou alguma outra fonte. Então, a ideia é que beneficiários diretos ou indiretos do transporte público, primeiro, a sociedade em geral, pela disponibilidade. Segundo, proprietários e usuários de automóvel. O automóvel gera uma série de externalidades, congestionamento, poluição, acidente, consome energia em demasia e ocupa o lugar, prejudica o deslocamento do transporte público e não contribui. Proprietários de imóvel urbano que têm o seu imóvel valorizado com o transporte, dando acessibilidade. Ainda existe uma série de questões, os orçamentos públicos da União, dos estados, do município, a cobertura da gratuidade dos idosos, a transferência de estacionamentos públicos ou privados, ou seja, taxa de uso da via, taxa de poluição. Existe uma série de fontes que estão sendo definidas nestes marcos legais para que sejam receitas para subsidiar o transporte público, injetar recursos para que ele melhore a qualidade, é muito importante, e além de melhorar a qualidade, desonerar o usuário, baixar a tarifa, sendo bem objetivo, melhorar o serviço com tarifa mais baixa, e existe projeto hoje em nível nacional, até mesmo de tarifa zero. Professor, há consenso que não dá para sustentar o sistema com tarifa, só com tarifa. Não dá porque senão vai cair na conta do usuário. Então, essas fontes extras aí, como orçamento, um recurso próprio, se deu uma gratuidade, que se indique a fonte de financiamento daquilo, não na tarifa, porque ela vai ter que subir. Não, senão a conta não fecha. Não, com certeza. A ideia é justamente os marcos legais, ou o novo marco legal, virar para isso, é definido como é a fonte e como vai acontecer o recurso. Por exemplo, vamos dar um exemplo da PEC e da tarifa zero que está em tramitação. Nós não sabemos se ela vai vingar ou não, qual vai ser o marco legal. Define que vai haver uma contribuição das 3 esferas de governo que vão bancar, que vão pagar esse custo e que esse custo vai ser de uma contribuição pelo uso da via. Então, mostra a fonte, de onde sai. Vou dar um exemplo. O Brasil hoje custaria o sistema de transporte brasileiro hoje da ordem de 70 bilhões de reais por ano. Se você aumentasse 33% no álcool e na gasolina, você pagava todo esse sistema. Não estou defendendo isso. Existem várias outras fontes. Tem o Vale Transporte, tem a folha de pagamento, tem o automóvel, tem o IPTU, tem a CID no combustível, tem os orçamentos estaduais, federais, ou seja, existem muitas fontes para a gente bancar uma coisa. A questão fundamental é, eu vou dar prioridade para o transporte público ou não? E nisso eu acho que está começando a haver uma sensibilidade maior, e a notícia boa é que eu acho que o município de Juiz de Fora, principalmente durante a pandemia, demonstrou isso, fazendo um socorro e auxiliando o usuário para que a tarifa não aumentasse, não subisse num momento em que a demanda caiu. Para quem não sabe, hoje a tarifa era para ser muito mais cara, o município aportou, e isto é uma atitude de vanguarda, e eu espero que o Juiz de Fora possa continuar sendo uma referência e saindo adiante e fazendo pelo menos a sua parte dentro dessa possibilidade de desoneração do usuário. E como que JF, Juiz de Fora, se inseriria nesse cenário? É boa pergunta. A primeira é que a gente sabe que essa solução, e eu defendo que seja tripartite. Não dá para falar que a gratuidade do idoso da Constituição Federal vai ser o município, nem que o imposto sobre combustível vai ser do município. Então, a União tem que capitanear isso, e está capitaneando, a notícia boa hoje é essa. O Estado tem que participar, e os municípios, que são o poder concedente final,
tem que fazer isso. E Juiz de Fora, dentro deste cenário, já vem se adiantando na sua parcela e a gente sabe que está desenvolvendo um modelo próprio nesta linha de reduzir tarifa e melhorar serviço. E essa notícia é muito boa. O quão rápido isso vai ser, vai depender se vai ter adesão também das esferas estaduais, municipais, mas o que a gente sabe é que o município tem colocado isso dentro das suas prioridades. Professor especialista em mobilidade urbana, José Ricardo Daibert, se eu pudesse eu estendia a entrevista aqui porque o assunto rende. Eu vou anotar a sua sugestão em relação das inovações tecnológicas dentro da mobilidade urbana, que é um assunto que dá para a gente estender bastante no próximo programa, professor. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço a todos.